Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais um encontro da nossa mentoria 3P: Boa Propósito, noite. Prosperidade e Performance. E vamos apresentar aqui hoje o nosso mentor de performance, Claudinei Eusébio, vai trazer aqui dicas valiosas para aumentar a nossa performance. Contribuindo conosco, nossa mentora Diamond também, Fabiana Lima, uma mulher aí inspiradora. E eu vou compartilhar aqui a minha tela, vocês dizem aí se estão conseguindo ver. Fabi, Claudinei, quer algum comentário antes de eu passar aqui? Eu só diria assim, ó, Desejar as prepare-se, boas-vindas. pega papel e caneta e Fala, segura amigo. aí para ir anotando. Muito bem, muito bem. Então, ó, Desejar as boas-vindas e que a gente tenha aí um encontro de muita evolução, que hoje promete, hein? promete. Então, ó, todos nós até o compromisso é nós fazermos esse encontro em 50 minutos. Então, vão colocando aí no chat as perguntas, os comentários, que no momento adequado eu, Fabiana, nós vamos ler aqui para irmos interagindo. Enfim, então vamos ser bem objetivo e direto. Desperte sua auto performance. Jornada Mentoria 3P. Então sejam bem-vindos à nossa jornada da Mentoria 3P, Propósito, Prosperidade e Performance. Prepare-se para uma experiência transformadora que o guiará rumo a resultados extraordinários, alinhando suas ações com seu verdadeiro potencial. E para isso, Claudinei Eusébio, a palavra é sua. Passa a próxima tela aí, Robson. E aí, que podemos avaliar aí quando falamos em performance e trazemos aí performance genuína? Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você que está nos assistindo, você que está ouvindo essa mensagem, essa mentoria. Isso é para você, mas depende muito de você, né? Então, o que é performance aí? Como está dizendo, a performance é um reflexo, compromisso que você diz o que quer, né? Você diz o que quer. E para vocês entender um pouco melhor assim, vamos colocar assim de uma forma mais simples, simplória, né? Para que você possa entender o que significa performance genuína. Então vamos lá, gente. Performance genuína é a capacidade de agir com alta energia, foco no resultado sem máscaras e alinhado com o que você realmente é. Então depende muito de você, o que você é, o que você tem para entregar. Porque muitas vezes nós queremos fazer algo que não está no nosso poder de realização. Então nós temos que nos energizar, nós temos que nos olhar para aquilo que nós temos para produzir e produzir mais, produzir com presença, coerência, com verdade, aquilo que nós verdadeiramente somos. E não se trata de produzir de qualquer maneira, mas de fato com muita eficiência, ser autêntico e consistente. Está dando para entender? Quando falamos de performance genuína, depende muito da nossa energia, do nosso foco, daquilo que a gente realmente almeja, né? Falando de uma maneira mais simples, é quando você entrega o seu melhor com intenção verdadeira, fazendo o que realmente acredita, sem forçar a ser alguém que você realmente que você não é. No caso, você não apenas finge estar motivado, você tem um compromisso com a verdade, o seu crescimento e propósito aí nessa questão. Ó, agora, para a gente entender um pouco mais, assim, eu vou dar algumas características de performance genuína, para que a gente possa estar falando com mais interação, né, e sabendo um pouquinho mais sobre isso. Clareza, ter clareza naquilo que você quer, saber o que você vai fazer, como você vai fazer. Tem que alinhar os seus valores, que é aquilo que você acredita. O que você acredita ser bom? E aí você entrega a sua energia ali. E energia verdadeira e sustentável, né? Sem fingimento. Então, algumas características são essas: entregar sem fingimento, fazer com muita consistência. As suas ações têm que ter direção e consistência. Falei duas vezes consistência, porque consistência é um ponto que você não para. Você começa, mas não para. Devagar e sempre. Essa palavra, esse
jargão, devagar e sempre, ele leva a gente ao resultado. Mas quando a gente coloca ali uma performance genuína, coloca ali energia, a gente chega no resultado com mais integridade, com mais veemência, mas sem perder a sua essência. Importante isso, gente. Vamos lá. O que que é essência? É aquilo que vem do seu natural, daquilo que você mais tem como pessoa. Essência é aquilo que já vem com você. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de comunicação, de conversa, tem uma influência boa com pessoas e vive em função disso, né? Tem aquele gosto por isso. Então, quando a gente tem isso na gente, a gente tem que usar. Quando você não tem essa influência toda, mas tem aquele lado mais humano, gosta de tudo arrumadinho, programado, coloca também ali a sua performance nisso, a sua performance na sua dominância, na sua análise de resultados. Tudo que você for fazer, faça com eficiência e com naturalidade de algo que é essencial, é seu, vem de você, tá ok? Tá dando para entender? Eu estou indo um pouquinho mais rápido porque eu recebi uma informação aqui que nós temos pouco tempo para apresentar muita coisa para vocês, né? E aí eu vou dar mais uns exemplos aqui, Robson, se me permitir, de eficiência, performance genuína no trabalho e performance genuína na vida pessoal. Pode ser? Todo Dá mundo sequência aqui? Não, continua aqui ainda nessa daqui. Ainda não dá sequência, não. Segura aí, Robson. Que ainda estou nessa parte aqui, querendo falar um pouquinho sobre um exemplo de performance genuína no trabalho e na vida pessoal. Porque a gente às vezes fala, mas o que é performance? Como que eu aplico isso, né? Que é isso? Ó, vamos lá. Por exemplo, aqui no trabalho. Um vendedor que acredita, olha, Elicilda, para você, que acredita que de verdade que os produtos que oferece são bons. Você está tão assim, tão focada em bater a meta e ainda pensa lá, está ajudando o cliente com o que ele realmente acredita e faz bem. Isso, uma vendedora que vende o produto, que faz bem para a pessoa e faz com vontade. É um exemplo aí de trabalho. No trabalho de vendas, né? Agora vamos pensar assim, uma pessoa que está na liderança, né? Lidera com bastante empatia de verdade, busca performance, sem manipular ou sem forçar, mas inspirando, inspirando. É outro tipo de performance genuína, é quando você inspira as pessoas no que faz. Vamos usar assim como exemplo, uma pessoa aí numa área, como aí nós está na área de vendas também, né? A pessoa faz com tanta vontade, com tanta inspiração, que as pessoas olham para a pessoa assim que nem o Robson e falam: Ah, eu quero ser igual esse cara, meu. Esse cara é muito bom, ele fala bem, ele pá. Então mostra firmeza, pelo menos no trabalho, que a gente pode ver, né, Robson? A gente não está aí com você no dia a dia, não sabe os perrengues que você passa, né? Mas sabemos o quanto você se entrega no trabalho. Então, você realmente é um gestor que eu admiro, que lidera com empatia e verdade. Parabéns por você aí nessa ponta. E a Fabiana aí no trabalho dela também, pelo que ela descreve aí, ela é um um radar ali, como se fosse um farol, né? O pessoal olha para ele e fala, pô, vou buscar direção através da Fabiana. Parabéns aí. E cada um de nós podemos ser essa referência. E na vida pessoal, por exemplo, alguém que busca cuidar da sua própria saúde, cuida e valida, vai lá trabalhar, não, vai lá fazer exercícios físicos, porque entende o valor da vida. Então, na vida pessoal, a gente tem que entender. Cuidar da saúde emocional, saúde física, saúde espiritual é fundamental para que a gente viva bem. É uma pessoa que se compromete com o relacionamento e age com atenção, respeito com a outra pessoa, sem fazer tipo joguinhos ou usar uma máscara, né? É porque é pessoal. Então, quando é pessoal, seja verdadeiro. E aí você vai ver que tudo flui e flui muito bem. E aí vamos lá, Robson, para a próxima aí, mas antes aí, só um segundinho aí. É assim, o que não é performance genuína? É quando a gente finge para agradar, quando a gente vive correndo sem saber para onde vai, quando a gente trabalha com raiva, cansaço ou com culpa, ter resultados à custa de si mesmo. E uma frase para você gravar aí, anota aí, ó. Performance genuína é quando a sua ação externa está em harmonia com a sua verdade interna.
Performance genuína é quando a sua ação externa está em harmonia com a sua verdade interna. É você de dentro para fora. Deu para entender aí essa primeira parte aí? E vamos acelerar. Diga aí, Robson, tem alguma. Eu passei para você, Ney, o controle aí de passar os slides. Só passa para o lado, para Ah, frente, para trás, só para ver se vai. deixa eu verificar aqui, peraí. Deixa eu verificar, porque eu tô aqui com. Ainda não tem problema. Segue o jogo que eu vou passando aqui. Eu acho melhor você passar, mas aí tá bom para mim aí. Pode ficar nessa tela aí que nós vamos falar um pouquinho sobre essa performance. O que fazer e o que é fazer o que importa. O que fazer é mais do que fazer, é fazer o que importa, certo? Essa é uma máxima aí para performance. Se você fazer de qualquer jeito ou fazer qualquer coisa, ou muita coisa, você vai perder o foco. Então, fazer o que importa, né? Ter excelência no propósito, foco, consistência, energia abrangente, isso é importantíssimo. E olha só, quando nós fazemos o que importa e fazemos com excelência, é fundamental. Ter uma boa performance não é só fazer muitas coisas, e sim fazer coisas certas, o que realmente tem importância naquele momento que você está fazendo. Um exemplo, por exemplo, em vez de responder todos os e-mails, né? Porque a gente, hoje em dia, está tão complexo e se tivesse se você se a IA consegue responder e-mail pessoal, né? Se conseguisse, ia ser tão bom, porque é tanto e-mail que chega para a gente que a gente fica perdido lá vendo os e-mails e acaba desfocando. Então, só verificar os e-mails que realmente têm sentido. Foca primeiro na tarefa que vai gerar resultado. A gente tem ouvido bastante aí sobre os nossos trabalhos do dia a dia. Olha para aquilo que traz resultado para você, né? Por exemplo, aí, gente que trabalha com a venda, vou citar aqui, tem muita gente que trabalha com vendas aí, mas verificar o que é mais importante ali naquele momento. Não é sair chutando lata aí pensando que vai fazer tudo. Tem que ter foco e consistência. O foco e consistência aqui, ó, é preciso manter o foco nas prioridades, ter disciplina, agir todos os dias, mesmo com pequenos passos. Lembra que eu falei? Às vezes a gente quer correr demais, correr para alcançar o objetivo. Não precisa correr muito para alcançar o objetivo, se você pode, às vezes, caminhar um pouquinho mais rápido, se você pode andar. E de repente, se você está meio cansado, anda lento, mas em direção ao seu objetivo, né? Se o seu objetivo é melhorar a saúde, caminhar 20 minutos por dia parece ser eficaz. Vale mais do que você ir para a academia uma vez por mês. Se você todos os dias caminhar 20 minutos, é muito melhor do que você ir uma vez por mês. É consistência, pouco a pouco, você chega lá, entendeu? Esse é um bom exemplo aí. E a energia abrangente é a energia que move tudo. Move tudo. Alta performance existe energia física. Então, gente, nós temos que estar ali cuidando do corpo. Cuidar do corpo é muito além de ir para uma academia ou fazer caminhada. É você saber o que você come, é saber o que você bebe, como você está cuidando do seu corpo com aquilo que entra em a questão de alimentos ou bebidas. Isso também faz parte para você ter energia. Energia mental. Se você não ler livros, se você não estiver ali estimulando sua mente, você vai estar fadigando ela com coisas que não trazem resultado. Exemplo disso é quando nós pegamos ali o celular e ficamos vendo videozinhos. Uma vez ou outra, não vai fazer mal. Mas quando a gente perde o nosso foco e fica ali movendo videozinho sem acrescentar nada, porque quando algo te chama atenção, busca focar naquilo e trazer resultado, tirar resultado daquilo. Então, tomar cuidado com isso, porque senão a gente acaba perdendo perdendo o foco, né? E o emocional também, tá? Porque o emocional, tem tudo a ver. O que você está se alimentando, de como você está, o que você está acreditando e como você está acreditando, porque muitas das vezes o nosso emocional ele é movido por aquilo que a gente pensa. A gente pensa, logo sente e depois de sente cria emoções. E essas emoções levam a gente a ter ações. Se a gente começar a trabalhar os nossos pensamentos de maneira mais cuidadosa, nós vamos pensar coisas boas e vamos seguir aí fazendo com que nosso emocional esteja alegre. Quando nós estamos alegres emocionalmente, nós dosamos para o nosso corpo substâncias é,
hormônios que são de satisfação e prazer, como serotonina, dopamina. Mas quando nós nos movemos e ficamos pensando em coisas ruins, nós colocamos no nosso corpo energia ruim, e isso nos adoece. Quer ver um exemplo? Dormir bem, se alimentar bem de forma equilibrada, fazer pausas durante o dia para manter sua produtividade, isso é fundamental. E, resumindo essa parte aqui, Robson, ó, o Fabiana e todos que estão aqui com a gente, é agir com clareza, consistência e energia em direção que realmente tem valor. Não é sobre fazer mais, e sim sobre fazer melhor. Ok? Beleza? Robson, passa a próxima para a gente. E aí, quando nós falamos nessas partes aqui, eu não sei se eu estou sendo muito rápido, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não, Lilian, tá daí tá pegando? bem claro. Tá bem claro? Ótimo, então tá bom. E Bem quando claro. vamos lá, abriu aí para todo mundo, maravilha, Deixa eu ver se o ok? pessoal tá aqui, né? Iraci, Vamos dar dá uma um joinha olhadinha aí, aqui, tá deixa eu ver. valendo? A Ivanete está séria e tal, vamos lá. Maravilha, muito bem. É, ó, Muito bem, ó, e chegou até o Leandro, chegou aqui, Ney, o cara, Ó, numa venda só, foi mais de 20 mil reais esse cara aqui, parabéns, né? Leandro. Então Parabéns. já veio aqui, você vê que é só a energia da vitória aqui, o cara que faz uma venda de 20 mil num dia só, né, não foi nem um dia, 2 horinhas ali, conversou com a cliente, 20 mil no cartãozinho lá de crédito Black da cliente. Parabéns, Nossa, Leandro. que maravilha. Tá Queria ótimo, ter um Ney. Eu filho tô assim. quero ficando cada. aprender, hein? Tô Quero ficando mais. aprender. Tô aprendendo aqui com o Ney. Vai Vamos que é lá, anota sua. aí Quero que eu vou. aprender aí com, ó, quero aprender com o Leandro também. Boa. Ensina pra nós, Me gente. despertou aqui. Opa. Eu sempre eu almejo duas coisas aqui que eu quero aprender, que uma o Robson faz bem, outra a Fabiana faz bem também, são os mentores aí, estou junto com eles justamente para poder pegar essas dicas valiosas deles aí. Eu transmito simpatia, né? Eu era mais, melhor, era até melhor nisso. Mas eu preciso aí mostrar para vocês o quanto eu aprendi ao longo dessa minha jornada na questão de emocional, saber lidar com as diversidades. Isso é muito importante também. E cada um na sua performance aí, nós vamos chegar lá. Então, quatro pilares aí de alta performance para a gente é, progredir mais. E seja qual for a profissão, seja qual for a sua ocupação, você precisa ter uma alta performance, mas isso depende. Então, como a gente chega lá? Como a gente faz a escadinha para chegar nessa alta performance aí, ó? Então, como eu disse aquela hora lá, influência faz parte, a energia, ter clareza, produtividade, mas vamos destrinchar um pouquinho mais aí essa alta performance, ok? Podemos destrinchar, Robson? Claro, Então bora. vamos lá. Clareza. Saber quem você e onde está e para onde quer ir. Defina seus objetivos. Gente, parece complicado. Ai, eu não sei, talvez, eu acho que vamos colocar um ponto e trazer com mais objetividade, mais intencionalidade aquilo que a gente quer. Se a gente tem clareza naquilo que a gente quer, vai acontecer. Gente, eu quero comprar uma casa, mas que casa? Qualquer casinha serve. Falando assim de comprar casa, mas a Alicilda até riu. Mas, Lê, não é sobre você. É que isso veio na minha cabeça porque quando eu era mais jovem, eu tinha dificuldades financeiras, né? Minha família tinha dificuldades financeiras. E a gente ficava falando, porque um dia vamos ter uma casa. Mas como que era a casa? Não tinha. Não tinha clareza nisso. Então, a casa que meus pais moram hoje foi a casa que foi construída. Mas era a casa dos sonhos? Não sei. Para minha mãe, qualquer coisa servia. E qualquer coisa não é o ideal. Nós temos que ter uma visão daquilo que a gente quer, o mural dos sonhos. Então, falando emocionalmente aqui com clareza, é saber realmente o que você quer. O ponto é esse. O outro é para que você quer? Eu quero isso porque vai ser bom para mim. O como, deixa que a gente vai ajudar vocês a chegar lá. Mas vamos trabalhar a clareza aqui, que eu quero falar um pouquinho mais sobre para vocês. Bom, uma definição assim de clareza é saber exatamente o que você quer, por que você quer, e aí traçar a meta para conquistar, para chegar lá no seu objetivo. Quer um exemplo?
Um profissional que define que quer se tornar líder da equipe em 12 meses. O que que ele faz? Ele vai estudar, ele vai se preparar, traçar meta mensal, desenvolvimento, capacitação, vai estudar. Eu fiz tudo isso. E olha, falar para vocês, eu chegava numa empresa para começar a trabalhar, durante um período eu trabalhava ali na função que eu fui contratado, e logo vinha os líderes e falavam: você não quer receber aí uma promoção para trabalhar na liderança? E olha, eu vou falar para vocês, é muito bom receber promoção. Isso amassageia o ego. Porém, a responsabilidade quando vem para lidar com pessoas é complicado. Então, nós temos que também entender um pouquinho do ser humano, né? O ser humano é diferente um do outro. Todos nós temos características diferentes. Todos nós temos um sentimento diferente em relação a entender o que é ser amado. Então, nós precisamos entender um pouquinho para tratar os outros da maneira que eles gostariam de ser tratados. Mas ter clareza naquilo que você quer vai te levar ao resultado. Outro exemplo, uma pessoa quer emagrecer. Ah, quer emagrecer 10 quilos em 6 meses. Nós estamos aí no inverno, gente. Estava falando hoje na academia. Tava frio, muito frio de manhã, muito frio mesmo. E quando você está lá dentro, você se agita, rodeia lá na esteirinha ali 55 minutos de esteira, depois fui fazer, como chama, calistenia, eu acho que é isso, Fabiana, como chama essa? Você faz exercício físico ali usando o próprio corpo? Me ajuda aí. Não lembro, Ney. Não lembro. Tá bom, mas tudo bem. Aí, depois de 55 minutos correndo, fui lá fazer abdominal, flexões, e ali em alta energia. Quando eu tava saindo, eu tava pingando, muito calor, mas estava pingando. E o rapaz passou por mim e falou assim: Nossa, tá calor aqui dentro, tô todo suado também. E tem gente falando que tá frio. Aí eu falei: Isso é só treinar, acordar cedo e ó, trabalhar. Então, tem gente que quer emagrecer 10 quilos em 6 meses e se inscreve num plano, né? Escreve um plano. Define, tem que definir a alimentação, os treinos, acompanhar semanalmente. Cara, e acontece. Acontece. Pode ser 6 meses, pode ser 3 meses. Se você definir uma meta e seguir o plano que foi descrito por você, você chega lá. O problema é que às vezes a gente esquece de ter alta performance nesse objetivo. Que é uma outra coisa, equipe de vendas, né? Tem muita gente que tem aí uma equipe de vendas e resolve aumentar o faturamento. Não é só aumentar o faturamento, você tem que planejar com cada vendedor a meta individual de cada um deles. E aí você vai ter o seu desenvolvimento, né? Tudo com clareza, tem que traçar metas. Sem clareza, você gasta energia em várias direções e não chega a lugar nenhum. E não sai do lugar. Não é verdade? Então, gente, anota aí. Quando fala em alta performance, você tem que ter clareza no seu objetivo. O outro ponto que eu quero traçar aqui é a energia, não é isso? A energia, segundo o que nós temos aí, é a vitalidade física, emocional e espiritual para sustentar a sua missão com paixão. Quer ter sucesso naquilo que você faz? Faça aquilo que você, ou melhor, quer ter sucesso na sua vida profissional? Faça algo que você goste de fazer. Ou então olhe para aquilo que você faz e crie um ambiente que te apaixone por aquilo. Faça com amor. Não sei se todos são cristãos aqui, mas deixa eu falar uma coisa. Quando a gente faz com amor, a gente está fazendo, mas não é para pensando no ser humano. A própria Bíblia fala, faça tudo com muito amor, paixão, mas pensando como se fosse para Deus. Porque quando você faz pensando que é para algo sobrenatural, que é muito maior do que tudo que existe nesse mundo, você vai procurar fazer com zelo, né? Com muito carinho. Faz com beleza, com propósito, gasta sua energia para poder fazer a coisa acontecer. E energia, gente, é ter disposição, que nós estamos vendo aí, física, mental, emocional, para agir com consistência, para agir com com muito objetivo. Física, nós estávamos conversando agora sobre a questão de alimentação, a hidratação, a mental, você está em congruência com o seu eu e também sabendo o que você quer, fazendo coisas que te trazem prazer. Emocional, sempre está agindo da maneira e falando, agindo da maneira certa e falando para as pessoas como você gostaria de ser tratado.
Uma coisa que é importante aqui, vivamente, olha só, quando você recebe uma informação ou recebe um trato que não te agrada, a intencionalidade de falar para a pessoa a maneira certa com que você gostaria de ser tratado é importante, porque na próxima vez essa pessoa vai tratar você de uma maneira melhor. Então, você ficar gastando energia para trabalhar o seu emocional, sabendo que você pode agir intencionalmente para com a outra pessoa, falando para ela que ela pode te ajudar, tratando você da maneira como você gostaria de ser tratado, já ajuda muito. Quer ver alguns exemplos de energia? Dormir bem. Gente, dormir é fundamental para que o seu eu interior saia ali do colchão com uma leveza. Então, se alimentar com qualidade, fazer exercício físico, manter-se com o corpo sempre energizado, passa por uma boa noite de sono também. E se alimentar muito durante a noite não é bom, porque você vai se desgastar mais ali durante e pode até perder o seu sono REM, que é o sono mais profundo, aquele que vai trabalhar o seu corpo de uma forma mais eficiente. Evitar pessoas e ambientes que tiram sua energia. Ah, eu sei que lá é ruim, mas é o único lugar que eu tenho para ir. Ah, eu sei que aquela pessoa fala demais, mas, pô, eu só tenho. Cara, evita isso. Evita. Os, o pessoal aí do Alto Will, eu esqueci o nome, os Aliança divergentes, Divergente. os Aliança Divergente. divergentes. Divergente sabe bem como fazer esse mecanismo aí de evitar, né? Então a gente precisa aprender aí. Nós vamos ter bastante gente aí que já estão aí nessa aliança divergente, trazendo para a gente bons exemplos aí de vida para a gente. E fazer uma pausa durante o dia para recarregar com meditação, caminhada curta. Não é trabalhar o tempo todo, não é correr em cima do trabalho ali, o tempo todo focado tentando trazer produtividade, mas de vez em quando, para, toma um cafezinho, vai dar uma caminhada, conversa, saiu de foco ali daquela concentração do trabalho, para que você, quando voltar, volte com energia de total de novo. Alta performance existe energia sustentada, ou seja, carga total. Você não pode dar o seu melhor estando esgotado, estando cansado. Não consegue dar o melhor, tá certo? Vamos lá para produtividade com propósito. Por aqui, até aqui, tá tudo bem? Posso. Tá tudo bem? Vocês entenderam? Então, tá claro? Como é que tá aí? Alguma pergunta? Tá tudo bem, Ok. Gracinha? Beleza? Lilian diz ok. Ney, não Tô- tem mais desculpa, cara. Você que tá falando, você vai ser o exemplo da alta performance. Eu Para sei, quem não porque quando. sabe, o Ney, ele estava em primeiro lugar do Brasil, do nosso segmento aí, e caiu para segundo. Agora eu tô aqui te cobrando aqui, Ney, que você ser o exemplo e pregar aquilo que você tá falando. Gente, meu, Eu entendo, ó. Vamos lá. Eu não vou dar desculpas, eu estou preparando o caminho para avançar, entendeu? boa. Eu precisava de um ambiente mais tranquilo para focar, já preparei o ambiente. Então, agora, nessa largada dos próximos 6 meses, eu quero estar produzindo e entregando resultado. Não só para o nosso crescimento, mas também para sustento de tudo que eu trabalho aí. No meu trabalho exige bastante de determinação e foco, né? Produtividade ali, você tem que ter os seus passo a passo. Fala aí, Robson. E assim, né? Como é que eu vou exigir, gente? O cara tá em segundo lugar nos primeiros 6 meses do ano, comparado a 40 mil empresários do segmento. Ney, que isso? Quem sou eu para exigir de você alta performance, cara? E para quem Olha, não sabe, até para LinkedIn vocês top. entenderem, né, o quanto é valioso esse encontro junto com o Claudinei, nem terminou o ano ainda, não chegou nem no meio do ano, porque falta ainda 5 dias para chegar na metade do ano. O Ney já está quase completando o primeiro milhão de faturamento da empresa dele, né? Então a gente nós não estamos aqui com qualquer pessoa. Tudo que ele está entregando, de fato, se você trazer para o seu contexto do dia a dia
de ter clareza, de alinhar a sua energia, o seu foco. Gente, nós estamos ouvindo aqui alguém que não é de ler livro que está falando, não, né? E, É, enfim, vocês vão mas ver olha, muito ainda mais do Ney. É só introdução, essas bom, três primeiras aulas. vamos conhecer mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa estar sempre acompanhado de pessoas de alta performance, correto? Não é verdade, Robson? Exato. Então, quando a gente tem um mentor, e quando a gente fala mentoria, gente, um mentor é aquele que te ajuda a chegar no seu objetivo, porque ele já caminhou por esses passos. Então, ele vai te levar aonde você quer, precisa chegar, mas ele vai pegar na tua mão e te levar junto para que você possa chegar até lá. Por isso que nós estamos com a mentoria 3P, para poder ajudar vocês a como chegar até lá. Porque não é simples. Às vezes você fala, eu quero, mas como eu faço? Esse como tá aí. Tá aí a maneira com que você vai chegar. Então é passo a passo. E nós, a cada dia, vamos trazer para vocês alguns outros resultados. E aqueles que tiverem o sentimento de eu quero mais disso, nós estaremos aqui à disposição de vocês para poder ajudar você a chegar nesse objetivo, né? E a maneira com que a gente chega, às vezes demora porque a gente exige muito e faz, tem muito esforço, mas pouca sabedoria. E o mentor vai ajudar você a fazer chegar até onde você gostaria de chegar, sem muito esforço e com sabedoria. Por isso nós estamos aqui para poder apoiar cada um de vocês. Mas vamos lá, produtividade com propósito. Você tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, tem que saber o que você quer. Fazer mais do que importa. É com foco que gere resultados e tenha valor para você. Exemplo, ó, priorizar 3 tarefas essenciais no dia que realmente movem o seu objetivo ou negócio. Eu anotei isso aqui porque faz sentido para mim. Olha só, se você tem 3 tarefas no dia que vai te trazer resultado, é nelas que você vai olhar e focar. Não é qualquer tarefa. Por isso, eu estou montando um local de trabalho, visto que na sua residência, deixa eu abrir aqui para vocês aqui, um particular, mas na sua residência, quando você está em casa e está com a família, já que você está aqui, faz isso para mim, já que você está aqui, vai O lá no meu Jaque. o Jaque, a Jaque é sua amiga dentro de casa, né? Então, se você está fora, você fala, já que eu estou aqui no meu trabalho, deixa eu ligar mais um, deixa eu falar com mais outra pessoa, porque minha cabeça acorda de manhã, gente, com mil e uma ideia. Mas depois do café da manhã, são mil e umas coisas para fazer dentro de casa. Então, você tem que sair de casa para trabalhar, entendeu? Eu sei que às vezes você já tem anos-luz e eu estou começando essa minha jornada faz 4 meses full num trabalho específico na área de vendas e antes eu fazia como hobby. Agora não, agora é objetivo, entendeu? De saber dizer não é um dos pontos também que a gente precisa trabalhar, né? O Robson, eu sei que ele dificilmente diz não para a gente quando a gente pede alguma coisa para ele. Mas às vezes dizer não é ajudar a pessoa a crescer um pouquinho mais, né? Não as reuniões desnecessárias, atividades que ocupam tempo, não aí no mercado naquele momento que você não deveria ir porque você está focado num atendimento. Então, às vezes, dizer não para algumas coisas que não é o seu objetivo é importante. E um outro ponto que eu aprendi bastante ao longo dessa minha jornada, e eu quero aplicar agora na minha vida profissional, na área de vendas, e também com inteligência emocional, é saber delegar mais. Eu estive num momento, esse final de semana, eu fui me preparar melhor para atender você, né? Atender cada um de nós aqui, trazendo coisas boas, né? E eu fiquei uma semana num local que era um cerrado, ou seja, uma área deserta praticamente, com o comandante do exército botando a gente em tarefas que eram tarefas desafiadoras. Rapel, travessia com corda, atravessar um lago, empurrando algo gigante, né, na frente ali, e eu não sei nadar, mas ele vai, determinação é vai. E aí eu peguei o colete, joguei, pulei na água, e sem saber, cheguei do outro lado. Então, muitas das vezes você é colocado em desafios que você fala, não consigo, eu ai meu Deus. E aí, dos pontos era, como líder, no momento lá, eu fiquei um dia inteiro como líder, ele falou, você tem que determinar quem vai fazer e como vai fazer. E eu
comecei a fazer algumas tarefas que eu podia ter determinado. E eu fui chamado a atenção, falou, não, um líder, ele tem que saber como delegar. Então, delegar é uma parte importante. Delegar o quê? Coisas pequenas, coisas que não vão tirar a sua concentração do propósito. Então, aprenda a delegar. Vai lutando, porque, ó, priorizar tarefas, saber dizer não, delegar, são coisas que você sabe, eu sei disso. Mas se você anota, escreve, aquilo grava em você. Não é trabalhar mais, é trabalhar com intenção e direção, né? Qual o sentido, né? Vamos lá, uma reflexão para você. Qual o sentido de ser rápido indo para qualquer lugar ou indo para o lugar errado? Qual o sentido disso? Não tem. Então você tem que focar naquilo que vai levar você no seu objetivo. Então, produtividade com propósito é saber eu fazer o que realmente importa, saber dizer não para outras coisas, delegar coisas pequenas e trabalhar com intenção e direção. Ok? Posso ouvir um ok? Ok, Uau! E que Vamos lá. ok! Vamos lá, não, volta aí, Robson, que ainda tem mais uma influência, que é importantíssimo também. E eu vou ser rápido aqui, porque senão já estou tomando todo o tempo. Volta rapidinho. Influência, capacidade de impactar, liderar, inspirar. Nós temos que inspirar as pessoas, gente. Temos que inspirar. E como que a gente inspira? Se não fazendo e com alegria, com motivação, liderar pessoas com ação. Um líder, ele ouve. Então aprenda a ouvir. Eu aprendi a ouvir, demorei demais, porque eu fazia muita coisa e queria fazer do meu jeito, mas não é do meu jeito. Você tem que ouvir para tirar o que é melhor. Valorize as pessoas que estão à sua volta, né? Não apenas com ordens, mas também com, olha, parabéns, validar é importante. Um vendedor que entende o que o cliente quer e se comunica com empatia, olha aí, Lecilda, que trabalha com a área de beleza, né? De perfumaria, essas coisas todas, com empatia, você. Nossa, eu compro com ela porque ela manda muito bem, ela vende as coisas. Ah, é tão gostoso porque ela vende com confiança, ela entrega o que oferece, ser educado, né? Mentor que toca emocionalmente. Então, aqui nós vamos também ensinar você como tocar as pessoas de forma emocional. Então, vamos lá, só para encerrar aqui minha parte, a influência é a habilidade de mover as pessoas com autenticidade, é deixar uma marca positiva por onde você passa. Alegria, um bom atendimento, um bom relacionamento, uma boa impressão, por onde você passa. Não importa se é venda ou se é só uma atividade. Então, gente, essa parte é o que eu queria entregar para vocês com muito carinho e dizer para vocês que vocês podem contar comigo aqui na Mentoria 3P, e se quiser, pode me chamar também fora da Mentoria 3P para a gente poder passar alguma coisa que você acha importante. Desculpa me alongar bastante, mas é que é tanta coisa que a gente tem para falar e gostaria de entregar para vocês mais, mas não tem tempo, né? A gente precisa desenvolver mais isso aqui, mas você vai ter tempo se vier aqui nos procurar individualmente, tá bom? Vamos lá, entreguei, Robson, Muito passo a bem. bola. Com maturidade é importante entender que isso é uma jornada. Não é numa masterclass de 30 minutos que nós vamos mudar uma história, né? Porque às vezes, né, as pessoas assistem um filme e vê ali, em 120 minutos a pessoa sai do fracasso ao sucesso. E a vida da Isso. gente não é em 120 Não minutos, é, não é assim, não é né? assim, não é tão Então, simples assim. tem que ter maturidade. Então, parabéns, Ney, obrigado aí pela senhora aula. Só que não para por aí, né, Fabi? Tá pronta? Não, tô aqui. Nasci pronta! Depois de uma aula dessa do Ney, eu tô pensando o que que eu vou falar aqui. Ney, só para confirmar a palavra Peraí, desculpa é, aí. tinha trago, a palavra correta é que eu não havia entendido, tá? É calistenia, que é quando você utiliza aí o próprio peso do seu corpo aí para você fazer as suas atividades. Bom, superando os inimigos da performance. Vem muito de encontro com o que o Claudinei acabou de trazer.
às vezes nós desfocamos. O que o Ney trouxe, que eu acredito que chama muita atenção e tocou talvez na ferida de algumas pessoas, foi sobre as redes sociais. Às vezes a gente acaba, né, vou olhar só um vídeo, eu vou olhar só uma publicação. E quando você vai ver, você já está 1, 2, 3 horas nas redes sociais e acaba se perdendo aí. O nosso tempo é muito valioso, então a gente acaba jogando o nosso tempo. Não estou dizendo que às vezes a gente vê conteúdo, sim, que é importante, mas muitas das vezes a gente acaba não vendo aí essa importância. E aí, quando a gente fala desses inimigos que acaba nos trazendo e acaba nos sabotando, a gente sempre vai ter que pensar, gente, todos nós temos objetivos, todos nós temos sonhos, mas nós precisamos traçar essas metas e elas têm que ser claras, elas têm que ser mensuráveis. Ah, eu quero comprar uma mansão. Ótimo, o meu sonho é ter uma mansão. Perfeito. É o meu sonho e eu tenho que almejar ele, mas existe quais são os caminhos que eu vou traçar, que precisa estar muito claro, muito objetivo, muito bem mensurado para mim alcançar a mansão. Talvez eu tenha que começar comprando uma casa menor, depois eu vou trocando, não sei, mas qual que é o caminho? Então, muitas das vezes a gente traça alguns objetivos, mas a gente esquece dessas metas. E não tem como você falar de sonho sem você falar de clareza, sem você falar de mensuração. E hoje, o que não nos deixa alcançar os nossos sonhos e as nossas metas é exatamente isso: são as procrastinações que a gente acaba vivenciando todos os dias. Seja eu vou assistir mais uma série. Hoje, quem é que saiu hoje aí para ir atrás dos objetivos? Quem é que foi hoje? Porque hoje estava muito frio. Hoje foi um dos dias mais frios que acabou fazendo, né? Hoje de manhã estava em torno de 6, 7 graus. E todos nós teríamos todos os motivos do mundo, né? Opa, vou ficar na minha zona de conforto. Zona de conforto, literalmente, gente, porque estava muito frio. Era o sofá com cobertor, um chazinho quente ali no conforto da minha casa. Mas quantos de nós hoje aceitou os desafios e foi para a rua, foi para cima, foi aí retraçar os caminhos para que a gente pudesse aí alcançar os nossos objetivos. Então, quando a gente não tem uma meta estruturada junto com uma rotina, a gente fica rodando e se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar todos os dias as mesmas sementes, você vai colher os mesmos resultados. Então, vem muito de encontro à nossa mudança mesmo de percepção. Então, o que eu estou fazendo que está me deixando na minha zona de conforto, que não está deixando eu alcançar os meus objetivos? Essa mentoria que a gente tem iniciado, que nas outras aulas eu repeti e trago novamente, nós já tivemos muitos resultados excelentes. Está aí o Claudinei, que não nos deixa né, mentir, não deixa, valida de fato o que a gente acaba trazendo, né, em relação aos nossos objetivos. O Robson acabou de trazer qual que foi aí, qual o resultado que que ele já alcançou e vai finalizar e vai alcançar, e ainda nesse semestre. Mas para isso, quanto de preparação, o quanto que o Ney tem alguém com o microfone aberto. Acho que é eu. Deixa que eu vou desativar aqui. É que tá dando eco para mim. Abaixa aí, deixa eu ver se é eu. Que hora é essa aí, ô Eu acho que eu vou do Robson. Falta quanto? Pronto. É eu? Conseguiu? Ah, que estava dando. Não. E aí o que que acontece? A gente acaba trazendo esses mau hábitos que acaba virando rotina, e que aí quando a gente vê, tudo aquilo que era importante, tudo aquilo que a gente focou, a gente vai ficando em segundo plano. E aí vai vindo algumas historinhas, algumas mentirinhas, e a gente vai acreditando, vai validando, vai alimentando, e de fato aquilo que é importante vai ficando em segundo plano. Não sei se faz sentido isso para vocês. E uma vida, a gente sempre costuma dizer, né? Todo mundo aqui já ouviu os exemplos de quando a gente levantar cedo, deixarmos pelo menos a nossa cama, né, organizada, porque se tudo não for 100%, pelo menos quando a gente retornar para nossa casa, nossa cama está ali organizada, né?
E a organização, gente, ela não é só física, não é só material, ela é mental também. Então, se você levanta cedo, você não sabe o que que você vai fazer. Por exemplo, hoje é quarta-feira, a minha quinta-feira ela tem que começar hoje. Eu já tenho que deixar tudo planejado, o que que eu vou fazer amanhã cedo. Se eu deixar chegar a minha quinta-feira para eu planejar, vou acordar cedo. Ah, não, quando eu acordar cedo, né, eu nasci assim, a teoria, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente tem que mudar. Se a gente não mudar, a gente vai continuar colhendo aí os mesmos resultados. Então, a minha quinta-feira, o meu dia posterior, ele tem que começar no meu dia anterior, minimamente, porque eu já tenho uma clareza do que eu vou fazer, eu tenho uma clareza do que eu quero alcançar. Não sei se fez sentido para vocês o que eu estou falando. Faz sentido, gente? Faz muito sentido. Total, total. Agora tem algo que eu acho não. Quem acha não acha nada, eu tenho absoluta certeza. E não precisa levantar a mão, tá, gente? Mas eu tenho certeza absoluta. Quantas pessoas às vezes deixam de viver a realidade, deixa de viver a essência, deixa de viver um sonho por conta de julgamento e rejeição. Então, às vezes, nós deixamos de alcançar, gente, resultados extraordinários, indiferente da realidade de cada um de nós que estamos aqui, por conta da validação do outro, a rejeição. Ah, eu vou fazer isso, o que que os outros vão pensar? Tá na hora, gente, de verdade, de virar a chavinha. O que as pessoas pensam ou deixam de pensar de nós é problema delas. A, a, as coisas crescem mediante aquilo que nós vamos alimentar. Ah, mas tem uma pessoa que acha que, nossa, poxa, a Fabiana é enfermeira. Nossa, agora a Fabiana está dando mentoria. Isso mesmo, se você quiser crescer, vem para cá. Tem um time de gente, de pessoas extraordinárias aqui que Uau! alcançaram excelentes resultados. E é o que eu quero, por isso que eu estou andando com essas pessoas. Agora, o que a pessoa pensa ou deixa de pensar da Fabiana, de verdade, gente, está mais relacionado a ela do que a mim, do que a minha pessoa. Então, isso eu trago para vocês refletirem, Ricardo, Lecilda, Lilian, Wagner, Ivanete, todos nós que estamos aqui. Não deu para ler tudo porque a tela está pequenininha, tá? Mas todos nós temos que pensar o seguinte: qual que é o meu objetivo? Se o meu objetivo, gente, de verdade, sonho, ele é individual. De repente, para o colega pode ser, nossa, você é boba, um sonho desse, mas para mim faz muito, muito sentido. E o sonho é meu, é eu que tenho que alcançar, é eu que tenho que almejar. Se vai fazer bem para mim, se é algo bacana, que não vai ferir ética profissional e nem acabou, é meu. Então nós temos essa chavinha, nós precisamos virar, gente. Quem tá seguindo Precisa também, virar. porque tá Essa assim, questão não tá seguindo eu também, né? Essa questão do medo, essa questão do julgamento é o que trava a gente de evoluir. Quantas pessoas. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Essa mentoria, ela foi criada com o intuito mesmo de ajudar as pessoas. Por quê? Porque nós alcançamos resultados. E por que não ajudar outras pessoas também? Eu sou enfermeira de formação, uma enfermeira de formação que hoje faz gestão de um hospital com mais de 150 pessoas. Nossa, e agora você trabalha com isso? Quantas pessoas me criticaram? Gente, eu não estou nem aí. Eu sei dos meus resultados, eu sei o que eu já alcancei até hoje. Então, é que nem eu falei, as pessoas que eu aceito, lógico que vocês agora estão fazendo parte, tá, desse ciclo e com muito respeito, muita humildade. As pessoas que eu aceito opinar na minha vida, pensando na parte profissional, Claudinei e Robson, que são as pessoas que estarão, né? São pessoas que estão igual ou acima. Menor que eu não aceito. Tem pessoas que estão do lado de fora, não sabem o que a gente faz aqui dentro, quais são as nossas dificuldades, quais são o que a gente faz todos os dias, os medos, né? Os tabus que a gente quebra, e vem dar opinião. Então, eu estou dividindo minha vida com vocês, porque vocês também vão receber isso aí nessa trajetória que nós estaremos juntos. Mas tem um resultado, tem algo positivo. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, então escolha as pessoas com quem vocês vão andar, porque se vocês andarem com 4 pessoas fracassadas, vocês terão a quinta.
Mas se vocês andarem com 4 pessoas milionárias, você será a quinta. Eu estou do lado do Ney, eu estou sabendo que o Ney vai virar milionário, o Robson já é, eu quero ser milionária também. E vocês todos aí estão abertos E o eu convite para que nós tô possamos. aqui louco para falar que eu ando com você, Fabi, que eu quero ser exemplo também. Ó, então E já uma coisa, olha aí, ó. Já olha a cara da riqueza dessa sala. Ó quem tá aí, ó. eu tô vendo aqui, ó. A Zoe tá aí, Tem ó. gente- Quem falou aí, Fabi, que ia vir veio, ó. A Zoe tá aí. Então, Uau, mentira, ela entrou. entrou aí, Seja ó. Tá vendo? bem-vinda. E é Que assim, ó. delícia. Para quem não sabe, a Fabiana ela já tem uma empresa de faturamento milionário, né? Então, aquilo que o Ney quer chegar, a Fabiana já alcançou. Só que esse ano a Fabiana está em quarto lugar de faturamento do Brasil, tá comendo poeira pro Ney, né? Então, e aí, Mas tá, Fabi, vai Ai, ficar ai, comendo poeira ou vai comer dinheiro? mas tá acelerando. lógico que não. Jamais, jamais. Ô, Fabi, você estava falando ali uma coisa que me veio à mente, até coloquei no chat aí, quem quiser dar uma olhadinha depois. Muitas das vezes a gente sofre, né, que está falando por julgamentos, e sofre por aquilo que não aconteceu. Isso a palavra é Exato. preocupação. Uma preocupação, ela pode não ter acontecido, mas ocupa espaço na sua mente, tira e drena a sua energia e deixa você andando devagar porque você está preocupado. Gente, pare de se preocupar com o que não aconteceu e se ocupe com aquilo que está acontecendo no momento. Viva o presente. É um presente. Viva com muita Ô, Ney, intencionalidade. isso que Diga. o Ney traz é bem bacana, eu vou exemplificar. Por exemplo, eu odeio filme de terror, eu não gosto de filme de terror. Sofrendo, passando medo, eu não gosto. E o povo mata, é triste, eu não gosto dessas coisas. Eu prefiro comédia, eu prefiro qualquer outra coisa, ação, adrenalina em outra forma. E aí, trazendo um pouco dessa preocupação, essa crise, esse julgamento, sabe o que que é isso? Nada mais é do que você tá assistindo um filme de terror, e aí tá aquele parece um gatinho, quando abre a porta parece que vai vir um monstro, aí vem um gatinho, aí daqui a pouco vem uma coisa feia e você e às vezes você teve toda uma preocupação, você teve toda uma ansiedade para aquilo que nem aconteceu. Então, esse julgamento, ai, e se eu fizer isso, o que que os outros vão pensar? Ai, se. Gente, não tem ai, se, não existe isso, é tudo da Aí, nossa mente. E Fabi, aquilo que o Ney falou, você manda nossos muito bem, né? pensamentos, Pode nossos falar. pensamentos criam sentimento que cria uma ação. Então, nós temos que alimentar, que eu escrevi lá no chat. Peraí, Ney, só para eu concluir, você já fala, tá? Aquilo que eu escrevi no chat. É, a gente tem que pensar o que que a gente está pensando, qual é a alimentação, o que que nós estamos alimentando a nossa mente. Se a gente alimentar só com porcaria, gente, é sério, o sentimento vai ser sentimento ruim. Agora, levantar cedo, você fazer uma, uma meditação, já de manhã cedo, você já se alimentar com coisas boas, cara, é o dia, aquela coisa, nossa, gente, só coisa boa. Sabe aquela coisa de estar dirigindo, todos os faróis abertos, tudo de bom. Fala, Mas, Ney, ó, complementa. só para vocês entenderem um pouquinho, hoje nós estamos diante de grandes tecnologias, chegando, o Robson levantou a mão, pera um pouquinho, Robson, rapidinho. Grandes tecnologias como a inteligência artificial e tudo mais. Hoje você tem carros rodando que não tem pessoas dirigindo, ou seja, tem um software lá dentro Verdade. que está comandando tudo aquilo para que ele possa andar. Quem somos nós? Nós somos uma pessoa, uma inteligência, nós somos um ser bem capacitados, com um cérebro que quando a gente pensa coisas negativas, nós dosamos para os nossos órgãos sentimentos e eles produzem os hormônios. O hormônio pode ser um hormônio bom, pode ser um hormônio ruim. O que você quer produzir em você passa pelos seus pensamentos. Então, gente, Oxe, mutou o Ney aqui. Tá Ney, mudo? tá no mudo, Ney. Você se empolgou e você apertou o botão aí. poxa vida, e que parte que eu parei? Parte que eu parei? Nessa que você ficou mudo. Ah,
mas eu não sei a parte que eu parei, gente. Vamos lá, me Ó, ajuda aí. Quem tá não, ouvindo? você resume aí, mas enquanto isso eu tenho que falar que o chat aqui tá bombando. O Leandro, ele disse que acordou hoje 4h20 da manhã e tava 7 graus. Olha isso. É um cara que já tá É batendo o isso. recorde dos últimos, ó, desde que eu conheço o Leandro. Faz 7 anos que ele não bate esse recorde de venda que ele bateu esse mês. Mas vamos falar a verdade, né? A vida é justa. O cara que acorda 4h20 da manhã, né? E é justo que ele tenha um resultado. Parabéns aí, Leandro. Ó, a Ivanete disse que o Celso, o marido dela lá, tá assistindo. Então, gente, vamos conectar o nosso ecossistema. Porque a pessoa que está do seu lado aí na sua casa, se ela tiver te botando para baixo, fica difícil você decolar. Aí tem aqui a Ivonete, né? Que nós temos a Ivanete e a Ivonete. A Ivonete do Fabiano diz assim, ó: vamos viver o melhor de nossas vidas hoje, né? E, Perfeito. e é Hoje. isso. E para nós já irmos pro nosso final aqui, Ney, você quer Pode comentar passar. ou já passo a bola para Não, Fabi? não, Diz aí. eu só ia complementar com o seguinte. Assim como tudo que está acontecendo, nosso corpo ele é capaz de produzir, no nosso corpo é capaz de produzir os hormônios necessários para trazer alegria para a gente, para trazer maturidade e prosperidade. Basta a gente canalizar os nossos pensamentos. Tudo depende daquilo que a gente pensa e do que a gente quer. Defina seus objetivos e você vai alcançar resultado. Uau! Nossa, pode, Perfeito. pode parar, né, Fabi? Não precisa mais falar nada. O Ney não fala, ele dá uma Não, não, aula. não. O outro é excelente. Adoro, Ney. Adoro. Então diz aí, Fabi, Cadê? quais as Vamos lá. estratégias para que nós consigamos ter alta performance e atingir esses resultados maravilhosos que você e o Ney estão alcançando já em 2025 e ainda nem termina, nem Olha, tá na metade do ano ainda. primeira coisa, não dá para a gente vir para a aula da mentoria sem papel e caneta, tá? Eu tô aqui, ó, meu caderno, minha canetinha. E porque às vezes a gente confia que tudo a gente vai guardar, né? Parabéns, Ivanete! Eu vi um monte de gente anotando aí, eu vi. E é bacana. Ô, Ricardo, parabéns. Aí via Uber, mentira. Só quando a gente tiver. No pessoal, hein? Na nossa festa junina eu levo. E é bacana Vamos ver. porque Quem se a está gente não anotando aí? tiver Mostra o seu esse. caderninho de É, anotação aí, só para eu saber. Quem está anotando aí? Lilian, vamos lá. Ricardo, Ivanete, Wagner. Pode anotar aí, ó. É um, uma paçoca para cada um na festa julina aí nossa, né? não, paçoca não, Ferreiro Rocher. Olha aí, a Fabiana é mais boazinha que eu, tá vendo, gente? Ó, a festa julina da Fabiana é outro Gente, o Robson vai levar patamar, uma né? É paçoca, né? nível Outro hard, né? patamar. É É, outro nível, é outro outro nível. Gente, patamar, né? peraí, a gente anda com milionário, a gente vai fazer uma festa junina? Robson, por favor, É pamonha para lá. respeita a minha história. Pamonha foi boa, hein, Claudinei? Bom, gente, voltando aqui, a gente está aí nos finalmente. E aí, pensando em tudo isso que a gente trouxe, gente, complementando, voltando ainda sobre as nossas práticas, quais são as estratégias, assim, o que que nos vai impulsionar para a gente garantir os nossos resultados. E quando a gente fala de performance, tem a ver com a gente mesmo, sabe? É uma boa apresentação, é uma boa fala, é estar dentro, é se apresentar, é fazer parte desse ecossistema. E para quem ainda não tem essa prática, fica tranquila. Nós vamos trazer vocês para perto e nós vamos ensinar. E parece ser assim, nossa, mas eu tenho vergonha. Lembra do pré-julgamento? Ah, mas eu tenho vergonha. Será o que que as pessoas vão pensar de mim que eu não sei fazer uma, não sei me organizar? Não tem problema. A gente vai sentar e vai fazer isso daqui junto. Porque é isso. Não é só liderar, liderar é educar junto, é trazer para perto, sabe? É investir o tempo 1, 2 horas com alguém que quer aprender e você sabe que ali a gente vai ter resultados extraordinários, do que de repente você ir, muitas das vezes, a pessoa vai e faz pela outra. Não, é sentar, é ensinar, é direcionar, é investir o tempo para que as pessoas também alcancem os mesmos resultados, né?
Então, a gente tem que começar com o nosso planejamento semanal. Eu dei um exemplo, que a minha quinta-feira começa hoje. Então, tudo que eu vou fazer amanhã, uma prévia, eu já tenho tudo agendado aqui. Então, nós temos que criar, gente, é hábito. Hábito, depois de 21 dias, o seu cérebro faz isso no automático. Então, são 21 dias que a gente tem que treinar o nosso cérebro, seja para qualquer coisa. E depois ele entra aí no automático. Então, o nosso planejamento semanal. Quais são as metas? Definir claras metas claras, atingíveis, realistas para cada semana. Eu posso fazer o planejamento mensal? Pode. Qualquer entrave, qualquer mudança de rota ali no caminho, é muito mais fácil você fazer uma modificação, você acrescentar quando você já tem tudo a programação, do que de repente você tentar fazer ali na hora. Quando você já tem tudo organizado, fica mais fácil, flui de uma forma mais leve, né? Técnica Pomodoro, já está escrito, mas eu queria saber de vocês. Alguém já utilizou ou utiliza essa técnica? Muita gente falando ao mesmo tempo. Eu já utilizei no meu Técnica trabalho. Pomodoro. É que eu pus o povo no mute, eu deixei só o Já chat. utilizou? Gente. Ó, mas vou aproveitar que você deu voz aqui pro Ah, chat, então ó, deixa. só para você saber aqui, né? A Zoe já falou aqui que faz o melhor alfajor do mundo e vai levar lá na nossa festa julina. Ela deu uma dica aqui para baixar o aplicativo chamado Dola, né? Então é um aplicativo Dólar? Dola, Dola. Eu vou mandar lá no grupo, Eu obrigado vi por aí. compartilhar aí, Tá, Zoe, que aí é uma agenda já top, anotei. é como um planner para você se planejar aí Hum, a semana. É, top. e a Francine colocou aqui, ó, não me adaptei bem, mas é bom, né? Então deve ser ao aplicativo. Mas é isso, nós vamos entregando aí algumas A gente vai. ferramentas durante a Sim. mentoria e uns se adaptam mais com um modo, outros com outro. O mais importante é faça o seu planejamento semanal. Fazer. Pegue aí. Exato. Volta a telinha para mim, Robson. E aí, vamos lá. O que que é essa técnica Pomodoro, gente? É assim, indiferente do ramo que todos nós aqui trabalhamos, nós temos que ter uma pausa. O que que acontece nessa pausa? Quando a gente, às vezes você fala, eu vou ligar no automático e já vou fazer tudo correndo, 1 hora, 2 horas, que eu já termino logo e eu já vou para outra tarefa, vou ali tomo uma água. Não, gente. Técnica Pomodoro são 30 minutos de tarefa, 25 você executa e 5 minutinhos você descansa. Esses 5 minutinhos que você descansa, como se você estivesse reconfigurando o seu cérebro. E às vezes, agora vocês vão entender como que essa técnica funciona. Sabe quando a gente está escrevendo um relatório, criando algo no computador, ou escrevendo uma receita de bolo, gente, não interessa. Quando vocês estão focados fazendo alguma coisa, e aí alguém chega, bate lá ai, gente, o telefone, alguma coisa. Aí você para, é como se fosse uma distração, vai lá, atende, resolve o que tem que resolver. Quando você volta, que você vai olhar e fala, nossa, olha, eu escrevi isso daqui. O que que acontece? Você lê o que você escreveu, você revê tudo que você construiu, e aí você consegue ter mais clareza nos detalhes. Tá entendendo? Entendi. Tudo é os detalhes, então você consegue ter clareza nos detalhes. Essa técnica Pomodoro, esses 5 minutinhos, é você rever o que você fez e ali você conseguir ver aonde que estão os detalhes, seja para modificar, seja para acrescentar, seja para somar, ou seja para diminuir, reduzir. E você consegue ver. Gente, essa técnica ela é milenária, ela funciona há muito tempo e dá muito certo. Você está do seu estado atual como se você ressignificasse o seu cérebro e você volta e dá novos comandos. Isso é maravilhoso, tá? Então, isso acaba trazendo você para um foco e isso você consegue aí alcançar mais resultados. Ó, se eu tiro essa tarja aí da frente, obrigada. O cuidado integral. Se você sempre vai ouvir nós falarmos de cuidado da saúde, cuidado com a mente, cuidado com o espírito, porque é uma tríade. Nenhum trabalha sem outro. Se espiritualmente eu não estiver bem, eu não vou conseguir falar assim: bom dia, Alessida, bom dia, Ricardo. Isso eu estou esbanjando agora, eu falo, bom dia, muito, gente.
Então, essa tríade precisa estar em harmonia. E quando a gente fala incluir atividade física, atividades espirituais, rituais, que eu até cheguei a trazer um pouquinho antes, gente, o nosso dia é. Gente, é sério, eu já falei isso na outra aula, eu vou falar no outro encontro, eu vou falar. Tudo se determina pelo nosso espírito. Como que nós estamos espiritualmente? Então, se você levanta cedo e aí você faz toda aquela limpeza, higiene mental, você sabe aquela coisa de visualizar só coisas boas? Existe uma pessoa na nossa equipe, que eu não vou citar o nome, mas a pessoa chega e fala: Yes! Uhul, vamos lá! Sem falar nomes, não precisa falar nomes, mas é uma pessoa aí que já está com a gente há muito tempo, Robson Souza, ele sempre nos motiva. E aí eu sempre olhava e falava, meu, mas por que que ele faz isso? Então, ele já almeja a vitória, ele visualiza lá na frente, ele já vibra. Cara, não tem como dar errado nada que ele põe a mão, nada. Tudo que ele põe a mão, graças a Deus, floresce. Isso é coisa boa, tá, gente? Porque ele já mentaliza, ele já visualiza, então ele já faz essa higiene mental, espiritual, e tudo, gente, tá ligado? Mente, espírito e corpo. Não adianta, essa tríade tem que andar junto. Então, nós vamos falar de atividades físicas, nós vamos falar de higiene mental e a gente vai falar também da parte espiritual, tá? Ele Com muito vibra em alta respeito, não tem frequência, nada a né? ver com religião, nós respeitamos. Oi? Ele vibra em alta frequência, o Robson. Adoro! E bom, cara, a frequência dele eleva, que você está aqui, você é obrigado, você não tem como, é só resultados positivos, só resultados positivos. Gente, lembra que eu falei um pouquinho aqui do julgamento? Quantas vezes agora priorizar você? Eu estou falando aqui, eu nem estou vendo aqui os tópicos, mas eu tenho certeza que vocês estão vendo. Então, falando de priorização, o quanto que vocês se priorizam? Sabe aquela coisa assim? Ah, eu marquei algo para amanhã, mas fulano vai precisar de mim. Mas ela é uma pessoa tão bacana, gente boa. Ela tá precisando de mim, eu vou lá. Aí você deixa de fazer o seu. Tu só tô vendo as carinhas aqui, viu? Só tô vendo as carinhas de acho que é para mim, não precisa dar não, não precisa dar não, não precisa levantar a mãozinha. Sabe aquela coisa assim? Eu marquei para cortar o cabelo, vou fazer a unha, vou fazer um dia de top para mim. Hoje eu vou me amar. Aí alguém chega e fala assim: então, mas justo amanhã, 10 horas da manhã tem isso aqui. Você não vai deixar de ir, né? Você vai, né? Aí a cabeça coça, né? Vem aquelas coisas. E aí, gente, pode parecer besteira, mas não é. Sabe o que que acontece? Você fala o primeiro não para você fala o segundo não para você fala o terceiro não para você. Vira uma rotina de prioridade, só priorizar os demais, e você sempre vai ficando em segundo plano. Então, aquele compromisso que você desmarcou para você servir outra pessoa, não estou dizendo que a gente não tem que servir, tá, gente? Não é isso. Quanto mais a gente serve, mais a gente é servido. Nós sabemos disso. Quanto mais doamos, mas eu estou falando de prioridade. Então, assim, eu vou cuidar de mim, eu preciso emagrecer, eu preciso descascar mais e desembalar menos, eu preciso tomar uma água de qualidade, eu preciso dormir bem, eu preciso fazer exercício físico. E quando que você vai começar? Agora. Agora é 21 e 22, vou começar agora. 21 e 23 eu vou começar. Então, nós temos que aprender, o Ney trouxe essa fala lá atrás, que a gente tem que aprender a dizer o não. E quando você fala não, não é que você não gosta da pessoa, não é que você não tem um sentimento, não tem uma empatia, não é disso. Tem hora que você vai ter que falar não. A gente não fala não para o filho. Mãe, eu quero isso. Não, hoje não. É com muito amor. E as pessoas que nos conhecem, as pessoas que nos respeitam, as pessoas que nos consideram, as pessoas que nos respeitam de verdade, vai saber que aquele não é uma necessidade. O fato de o Claudinei vira Fabiana, olha, esse fim de semana vai ter uma aventura na selva e não sei o quê. Não, Ney. Não, Fabi, só falta você. Da nossa equipe de 100, só tem 99, falta você. Desculpa, mas vai ficar faltando, eu não posso. Eu não vou falar não para ele e desconstruir toda uma organização que eu já fiz aqui, para mim, de repente, só
não deixar ele triste. Gente, parou. Chega. É mudança de mentalidade, mudança de comportamento. O Ney vai sozinho lá pro mato, ele que lute. Eu não vou. Mentira, ele já foi, tá, gente? Eu só estou exemplificando com muita tranquilidade. Mas chega. Tá na hora de dizer não para as pessoas e sim para você. Vocês já pararam para pensar que todos os sim que você fala para os demais é um não que você está falando para você? E a sua vida só vai fazendo isso, é só um looping. Você não cresce, só vai fazendo isso. E aí você vê as pessoas que você dizem sim, tá crescendo, tá evoluindo, tá tendo resultado. Entendeu? E você, aí você olha e fala, nossa, mas por que ela conseguiu, eu não consegui? Porque quando ela precisa falar não para você, ela fala. Ô, Ricardo, não dá, hoje não dá. Lilia, desculpa, eu gosto de você, mas hoje não. Ivanete, não, não dá. Aí você não vai falar, tá bom, né? Você vai ficar com raiva? Não, quem tem maturidade, quem sabe, a gente sabe. É respeito, gente. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas maduras, são empresários, são pessoas de sucesso, são pessoas que já fizeram vários caminhos e já alcançaram. Então, gente, é isso. Priorizar. Você é o seu maior patrimônio. Se você não priorizar você, ninguém vai priorizar. Pode ter certeza disso. Então, chega. Hoje é o dia de dizer não, hein? Quero só ver. Combinado? Combinado. Eu vou fazer tudo assim, ó. Gente, aqui, por último, a gente tem um ritual matinal. Algum de vocês, levanta a mão, só para a gente ser um pouquinho mais rápido por conta do horário. Levanta a mão quem faz algum ritual matinal. Eu faço. Uau! Gente, e o quanto isso, Lília, que abriu, Lília, o quanto isso traz para você, ou já trouxe, quanto isso traz para você de bem-estar físico, mental, espiritual, indiferente do que você faz? O quanto isso traz para você? Né? Eu já pratico há um bom tempo e hoje eu não consigo mais levantar e sair no automático fazendo as coisas. Então, para mim é imprescindível a minha oração, meditação, agradecimento de manhã. Só falho de vez em quando ainda nas atividades físicas de manhã, né? Mas esse negócio de atividade física para mim tem que ser com acompanhamento. Sozinha eu falho, não tenho aquela disciplina de fazer Hum, sozinha. É, uma aí historinha, uma historinha. comecei a fazer yoga, caminhada. Eu sempre já faço há algum tempo, mas eu parava, sempre parava, né? Agora tô dando Lília, eu vou te desafiar. dica. Aquilo que te desafia é aquilo que faz você crescer e progredir. Eu vou te desafiar. E eu quero ver se você aceita o desafio, eu quero ver se você topa. Diga. Já que o seu maior desafio é atividade física e você faz de tudo e menos atividade física, eu quero só ver, eu vou te desafiar para ver se você consegue fazer essa atividade física. Aí sim, eu vou dizer que de fato todo esse combo, porque lembra que eu te falei, atividade, né? A arte física, a espiritual e mental. A sua mental tá maravilhosa e a espiritual. Só que o seu corpo é o seu templo. E se você não cuidar do seu corpo, ele vai te sabotar em algum momento. Então, Exato. gente, todo mundo que está aqui, quem é que quer ver, gente? A Lília postando ali, as fotinhos dela nos exercícios físicos. Vamos, gente, vamos fazer aí um movimento para a Lília quebrar esse tabu. E eu tenho E certeza, Lília, na hora que você quebrar. E sabe por que eu estou te falando isso, Lília? Eu vou te contar um segredo. Robson, segura aí. Eu falei pouco, tá? O Ney falou mais que eu. Eu falei pouco. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Na empresa qual eu sou microempresária, onde o Robson, o Ney e algumas pessoas daqui faz parte, cada um de nós temos um sabotador. E eu tenho o meu também, que eu estou trabalhando ele. Eu já derrotei ele várias vezes, mas de vez em quando ele volta, aí eu alimento ele, aí ele me sabota. E o Robson sabe qual que é, porque nós fizemos um treinamento
de alta performance, de alto impacto, que vocês também vocês serão convidados, mas num outro momento, aí depois o Robson vai trazer. Esse treinamento teve um momento em que eu fui dormir às 3 horas da manhã para acordar às 6 horas da manhã. Então eu fiquei o dia inteiro treinando, 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 treinando. Fui dormir 3 horas da manhã. Então eu dormi 3 horas, acordei 6 horas da manhã para continuar numa. Pensa como é que tava. Quem é que dorme? Não dorme, não adrenalina. Também saí de lá, filho, podia me dar um coqueiro que eu acho que eu rasgava ele no meio. E aí, gente, eu passei pelo meu maior desafio, que é acordar cedo. Gente, pode ser besteira. Lembra que eu falei do sonho? Que para os, nossa, mas acordar cedo, isso para mim é tão natural, mas para mim não. E eu falei, caraca, meu. E aí o Robson falou assim, Fabi, nós estávamos todos nesse treinamento, tinham N pessoas juntas lá, e aí eu fui lá pro, né, era tudo dividido, e aí eu vi as meninas falavam, Fabi, eu falava, gente, juro para vocês, um monte de gente não conseguiu. Eu acordei. O meu pai é paraibano, meu pai falava que quando a gente tem que acordar, a gente tem que tomar banho gelado. Não dava calor, não tava. Sabe aquela água assim que é só um feeling assim de quentinho? Tomei um banho, mas numa raiva, gente, mas numa raiva. Não adianta falar que foi legal, não foi, foi numa raiva tão grande. E aí, beleza, fui pro treinamento. Gente, foi o meu, assim, juro para vocês, foi o meu maior tabu. Vou contar para vocês o que aconteceu. Saí desse treinamento virada no. Acho que chegar na minha frente, ele ia perder para mim nessa luta. Ele ganhou os outros, e ele ia perder. Resumo da ópera, gente. Voltei empenhada, saí de quase 100 quilos, fui para 80. Olha que bacana, hein, gente? Foram 20 quilos eliminados, que nunca mais voltou na minha vida. E sabe o que que eu falava? Ah, eu não posso ir para academia, viu, Lília? Porque assim, ó, eu trabalho, aí eu saio do trabalho, eu tenho outra empresa, então, ao qual eu trabalho com produtos terapêuticos, então eu faço os atendimentos. Que hora que eu vou para academia? E aí, gente, eu lembrei que eu dormi 3 horas. Você sabe que hora que eu comecei a acordar para ir para academia? 5 horas da manhã. Das 5 até às 6h40. Saio às 6h40, venho para minha casa, pego o meu filho, levo para a escola, volto, tomo meu banho e vou trabalhar. Gente, eu conheci uma Fabiana que, gente, eu juro para vocês, foi muito. Vocês não sabem, eu tô falando com tanta sinceridade que para mim foi o maior tabu na minha vida. Gente, eu tenho 43 anos. Sabe o que que é 43 anos? Você levantar cedo pela misericórdia? É sério, gente. Eu sempre eu sou noturna, eu gosto de trabalhar noturno. De manhã para mim não é bacana. E aí, Lilian, eu quebrei esse tabu. E não foi só isso. Eu fui acordar cedo, foi fazer academia, foi perder peso, qualidade de vida, qualidade como mãe, como mulher, como profissional, como tudo. Mudou tudo a minha vida. Então fica aqui, Lilian, meu desafio para você. É possível. Estou te desafiando e eu quero é Eu, mais. Você que lute, porque se você postar da minha parte, o seu presente vai ser em público. E não é pouca coisa, não, tá? Isso você pode ter certeza. O cachê é alto. legal, valeu a dica aí. Eu topo o desafio. E assim, eu acho que é esse que é o meu sabotador, porque tudo que vocês falaram aí é tudo que eu pratico. Eu pecava na questão da rede social, porque era o excesso, não era nem de ficar vendo coisas aleatórias, mas é a questão do estudo e vídeos, que conteúdos importantes, mas eu exagerava, perdia o tempo ali e não fazia as outras coisas que eu precisava fazer. E era acúmulo de tarefas também. Então, não delegava. Então, tudo isso aí eu estou organizando. Sei. Aí eu acho que o Então, só para finalizar, Robson, a minha parte, junto com a Lilia, hoje é dia 25/6, você acha que até dia 1º/7 você consegue se organizar para o mês 7 comigo, gente? É prazo, é meta, é isso que a gente acabou de fazer. Ah, eu vou ver, tá frio, hein? Eu quero ver como é que vai ser isso. Julho tá aí. Você tem 5 dias para você se organizar. E eu quero lá. Não adianta falar, eu fui, joinha. Não, eu quero foto, eu quero horário. Você vai postar no grupo. Bora?
topo. É o tempo que eu tô aí de Gente, quem mais vai entrar no movimento? Quem mais vai entrar nesse movimento? Eu já vi aqui que a Francine já pronunciou aí, que eu acho que é personal. É isso Quem está aí, ó. sorrindo vai, hein? Quem está sorrindo vai entrar. Ó, só para porque o chat tá bombando aqui, Fabi. A Edna comentou, né, em relação à questão de não se priorizar, né? Exatamente isso. Fica sempre em segundo plano, escolhendo hoje transformar as minhas atitudes e prioridades. Muito bom essa parte. Gratidão. A Francine falou que é formada em educação física, então ela vai nos dar esse apoio aí no nosso movimento. Não vai ser só a Lilian que vai mandar a foto. Cada um de nós vamos ter que mandar a nossa foto lá fazendo o exercício Yes! também, porque sozinho não dá, né? Aí, que mais Gente, aqui? nós vamos ficar ricos, mas tem que ficar bonito também. E vão ficar Sim. ricos junto em alta performance. A Ivanete colocou aqui que ela também era assim, e aí ela vai para natação sozinha, né? Quem mais? A Lecilda disse que precisava Uau! sair. Realmente a gente já estourou o tempo, mas já vamos encerrar agora, né? Que mais? Ah, eu coloquei aqui, né? Que aquilo que te desafia é o que te O transforma. Leandro levantou a mão. E deixa eu ver o que mais. Ivanete tem que sair por causa do horário do filho. E a Francine disse que pode fazer aí, junto com a gente, um movimento para treinar em casa. Muito bem. Fabi, Ótimo. posso ir encerrando Diga, aqui? querido. Deve. Gratidão, gente, aí, pelo tempo de vocês. Robson, contribua aí com a sua parte. É assim, foi ótimo estar com vocês essa noite. E o que é o nosso desejo do coração é que nós possamos estar com mais pessoas nesse movimento, porque performance gera resultado. Você é pago pelo valor que você entrega, não pelo tempo que você trabalha. E aqui nós estamos agregando Verdade. valor na nossa vida, mais produtividade para alcançar mais em menos tempo, com qualidade e com eficiência, mais lucro para gerar maior valor, impactando diretamente os nossos ganhos financeiros, mais influência para ampliar a nossa capacidade de inspirar e liderar, crescendo em rede de contatos, em rede de relacionamento, em rede de negócios, mais liberdade para conquistar autonomia e flexibilidade para viver e realizar os nossos sonhos. A alta performance, ela é um investimento no seu futuro e na realização dos seus objetivos. Então, isso é para encerrar o nosso encontro de hoje. Eu convido todos vocês a fazerem parte da nossa mentoria 3P Premium. Esse encontro de hoje é a nossa masterclass da mentoria 3P, que é propósito, prosperidade e performance, que o nosso encontro é todas as quartas-feiras às 20 horas, onde a gente sempre entrega um conteúdo de altíssima qualidade, falando de propósito, prosperidade e performance. E também temos o nosso grupo VIP do WhatsApp, sempre ali agregando valor para quem participa. Só que esse é o início da jornada. A sequência da jornada é você entrar para a mentoria 3P Premium, que é gratuita também. E nessa parte da jornada você já tem aulas exclusivas todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 10 horas da manhã. Ela é uma mentoria especializada em vendas e liderança. Você que decidir continuar nessa jornada, entrando para a mentoria 3P Premium, você vai ter um acompanhamento personalizado dos mentores. Nós temos aí os nossos mentores de elite, como por exemplo o Wagner, que está aí. A Lilian está se formando, uma mentora premium aí nossa. Nós temos um network com uma comunidade de profissionais dedicados ao crescimento, então se inscreve aí hoje para participar da nossa mentoria premium. E na sequência, você pode se tornar aí um mentor de elite. Um mentor de elite, ele é um empresário que forma aí um grupo empresarial com faturamento acima de 80 mil reais. E essa já é uma mentoria específica e exclusiva para empresários, tá? Então, ali a gente tem
alguns alinhamentos ali, e é um encontro específico, mais focado em estratégias de negócios. Esse encontro acontece às sextas-feiras, das 9 às 10 da manhã, e é um encontro mais seletivo aí. Então, esse é um convite para você transcender e alcançar a excelência que você merece. Venha aí prosperar conosco de verdade. Esse é o nosso recado desta noite. Foi ótimo estar aí com todos vocês. E eu acredito aí que na próxima quarta-feira aí nós vamos ter muitas novidades. E Wagner, você que é um mentor de elite aí, já é um empresário aí, dê as suas palavras aí, né? De boas-vindas para quem está chegando aí. Enfim, diga aí. Olá, boa noite a todos. Realmente um treinamento imprescindível, né? Está com o Robson aí e a Fabiana, a Claudinei, os ensinamentos são grandiosos, né? E claro que é sempre importante, né? Estar sempre estudando, né? Com energia, rotina, as coisas que são fazer o básico bem feito sempre, né? E estarmos aí junto é muito importante. E espero que vocês tenham gostado também e continue conosco aí nessa jornada. E vamos para cima aí. Boa noite a todos. Deus abençoe sempre. Amém. Obrigado. Uau, maravilha. Perfeito. Deixa eu já encerrar aqui a Temos aí também o gravação Robson aqui. Boni nos presenteando aí com a presença